Prepare o seu coração para a história da medalhista paralímpica Mônica Veloso. Uma história de superação, sucesso e de liberdade. Eu sou Mônica Veloso, para-atleta de natação e faço competições tanto de piscina quanto de águas abertas. Eu tive poliomielite, que é a paralisia infantil, com 2 anos. E aos 6 anos eu comecei a fazer natação por reabilitação. Olha, do meu núcleo familiar, pai e mãe, a natação começou comigo por causa da minha deficiência. Que foi quando minha irmã ficou comigo para me acompanhar. E lógico que meu pai me dava independência, mas tinha que ter esse olhar. Na concepção dele tinha que ter esse olhar, essa ajuda. Ozzy. Meu pai, quando ela tinha 3 anos, por causa do problema que ela teve com pólio, botou todo mundo para nadar, colocou todo mundo para nadar. E daí a gente já começou uma relação muito boa com a água. E desde então a gente tem sempre uma relação com a água. A água na nossa família é muito forte. E essa minha irmã que é nadadora, eu tive 3 irmãs que foram salvar a mar. Minha irmã foi a primeira mulher salvar a mar da Bahia. Minha mãe faleceu primeiro quando meu filho praticamente estava nascendo, meu filho estava nascendo, né? E quando meu filho tinha uns 6 anos, aí meu pai faleceu, né? E eu digo assim, ficaram meus irmãos para continuar o papel deles. Eu fui assim me apaixonando mesmo com a minha própria superação. De hoje eu nadar 2 metros, depois 3 metros, daqui a pouco eu já estava em 25. Foi uma questão de eu dizer assim, não, amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu posso estar melhor. Então veio daí, meus treinos são sempre focados em alguma competição. Alguns técnicos meus falam assim, quando não tem competição você relaxa. Eu disse, não relaxo, eu treino diferente. Mônica, fala pra mim, você se recorda da primeira competição que você participou? Lembro, porque com atletas sem deficiência e peguei minha primeira medalha de prata nos 50 metros costa. Olha que costa é uma das minhas melhores provas ainda hoje. É o seguinte, eu já treinava desde a adolescência, minha irmã Rosana Andrade foi minha maior incentivadora, é nadadora, recordista sul-americana de 200 costas, e eu já treinava com ela, mas na hora de competir, eu não tinha a permissão. Então, isso me chateava bastante, porque como é que eu nado, né? Eu nadei com o Sérgio Silva, que hoje é da federação, Valério, que hoje eu nado treino no clube de Valério, né? E outros nadadores, Heraldo Rocha, quer dizer, eu competia com esse pessoal todo, mas na hora de... eu treinava com ele, mas na hora de competir, eu não tinha permissão, era uma briga, eu caía nas provas de mar aberto sem marcar. Eu nado sem costas e estou no ranking mundial. E os 400 livres, que eu também estou no ranking mundial. E os 100 peito, que eu também estou no ranking mundial. Eu saí do medley por... Eu digo não saí, estou passando uma temporada fora porque eu também estava no ranking, mas algumas lesões que a síndrome pós-pólio instalou, eu preciso retreinar de uma forma que dê qualidade sem prejudicar minha forma física. E ainda hoje, por algumas questões, né? Eu já fiquei 11 dias sem nadar, porque eu tenho uma certa alergia a cloro. Imagina, nadadora com alergia a cloro. Mas eu enfrento, entendeu? E nesse período de 11 dias, isso tem uns 2 meses, e eu fiquei muito afetada, porque eu tive uma urticária. Mas aí o meu técnico falou, você vai fazer a prova da federação? Eu disse, eu vou fazer a prova da federação. Aí, mas você está 11 dias para... Não tem problema, não tem problema. E eu fiz 1,5 km em 17 minutos. Aí meu filho, que ele sempre fala assim, minha mãe, você treina demais. Eu digo, eu não treino demais, eu treino o que minha cabeça manda. Hoje a gente tem uma nova forma de treinar, que ainda o meu subconsciente ainda não se adaptou, que é treinar menos dias com mais intensidade. Eu digo, eu vou fazer, mas ainda está indo devagarinho, né? Mas aí foi a prova de que isso é verdade. Que você não precisa ter, depois de tanto tempo nadando, o corpo em 3,
Quando eu fiz a primeira boia, que deu mais ou menos 700 metros, eu já estava completamente alinhada. Eu estava de 7 dias, aí meu filho Ícaro, ele fez assim, tá vendo minha mãe, você descansou, a musculatura entrou num outro alinhamento e você conseguiu. Eu ganhei para atletas sem deficiências que eu nunca tinha ganho. E eu não caí na prova preocupada com isso, porque eu não caio na prova preocupada com o adversário. O adversário sou eu mesmo. Não caio. Tem a travessia internacional na Tailândia e eu sou a única PCD dos 2 quilômetros. Então eu ganhei, eu fui classificada com PIN. E a última prova também de 3 quilômetros que eu participei da equipe. Eu não nadei os 23 quilômetros, nadei um pedaço, acho que foi 3 quilômetros. Essa daqui foi da Federação Baiana de Natação, de Esporte Aquático, que eu fiz a prova do sprint, a prova rápida de 1,5. E essa outra imagem aí foi da Travessia Internacional, que foi aqui em Salvador, do Oceanman Brasil, a única etapa do Oceanman de piscina foi as Paralimpíadas Universitárias, que eu ganhei essas 3 medalhas. Eu nadei os 400 livre, o 100 costa e o 100 peito. E é interessante assim falar que eu nadei com meninas de 19 anos, de 20 anos, então conquistar uma medalha dessa tem um valor para mim assim inestimável, porque eu vejo o resultado do meu trabalho, porque eu fui criada para ter essa capacidade. Eu fui criada sem o vitimismo, que é uma coisa que eu abomino. Eu fui criada para não deixar ninguém me botar para baixo. Sofri bullying? Sofri capacitismo, que é uma palavra nova para muita gente, que é o preconceito contra o portador de deficiência. Aí eu sempre digo assim, o capacitismo você tem que saber gerenciar ele. Será que aquela pessoa lhe ofendeu realmente? Né? Não tome para você. Não tome para você. Porque os lixos que as pessoas lhe jogam para lhe botar para baixo, tem que ficar com a pessoa. Não tem que cair sobre você. Então, eu já sofri assim, muito preconceito, que na época a gente não sabia nem o que era isso. Na escola primária, as próprias crianças, né, me integravam no que eu podia brincar. Era uma coisa muito interessante que eu não esqueço. Que as próprias crianças dividiam. Metade da sala vai brincar com a Mônica hoje. Amanhã a gente vai brincar. Aí trocava. É uma coisa muito interessante, porque eu tenho 65 anos hoje. Então isso foi coisa minha de 4, 5 anos. Eu digo, só ficou na minha mente as coisas realmente que valem a pena. Só tem que ficar na sua mente as coisas que valem a pena. Você consegue se locomover, ter mobilidade para ir em algumas praias famosas aqui ou não? A maioria a gente tem dificuldade. Por exemplo, aqui, eu tenho uma cadeira anfíbia, né, que, como meu irmão mora aqui na beira da praia, aí eu vou com ela. Então, para eu cair em todas as praias daqui da ilha, eu tenho que levar minha cadeira anfíbia. Itaparica tem cais, então eu vou cair no cais. Né? Tem aquelas rampas, Caixa Prego já tem as rampas, mas eu tenho que cair lá. Né? Ainda há essa dificuldade de ter esse acesso. Chegar à praia andando é fácil para muita gente, mas quando se fala de acessibilidade, é muito difícil e quase impossível chegar sozinho até aqui. Né? Eu já estou pensando até como é que ele pode fazer com uma cadeira dessa mesmo, normal. É muito difícil. Ou você vai carregada, né? Porque uma cadeira que tem rodas normais, para ir tem que ser a cadeira balão. Né? Mas não tem. Tem que ter um lugar que tenha a rampa para barco, para ali a gente cair, ou que tenha cais.
deficiência não está nele ou nela. A deficiência está em nós, em não compreender que o outro tem a vida de liberdade para ir e políticas públicas que agreguem, que não afaste. Um local é local do povo, né? É local do povo que bota aquele gestor em determinada posição para ele trabalhar por uma comunidade. Então é o seguinte, a ilha de Itaparica é um celeiro para todos os esportes aquáticos e alguns não aquáticos. Mas a gente precisa de políticas públicas sérias que realmente funcionem. A gente precisa um olhar diferenciado, tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada. E eu acho que todo mundo cresce, né? As empresas que apoiam crescem porque, inclusive, há dedução fiscal. Então, por que não? Vocês não têm o trabalho, né? Nós já podemos iniciar com a vela, né? A gente já pode iniciar com a natação, a gente já pode iniciar com a corrida. Da corrida a gente faz o A4, tá? Aqui as vias estão assim 100% melhores. Eu veraneio aqui na ilha desde que eu tinha 16 anos. Então eu estou vendo o crescimento que está acontecendo aqui na ilha como um todo. Agregar o esporte na ilha como um todo. Mas a gente precisa dessa responsabilidade, né, de fazer acontecer. Não adianta só a minha vontade, né? O que para muitos o mar é o limite, para Mônica Veloso, o mar é a liberdade. Fiz a Beira Mar Grande em 99, fiz 3 horas e 40, em umas condições de tempo terríveis, com relâmpago, trovoada, chuva demais, que teve uma hora que eu não sabia onde era Mar Grande, onde era Salvador, demorei 40 minutos para achar meu barco guia. Aí fui para os Estados Unidos, bati o recorde mundial de 1.500 na piscina, deu certo, tanto que no ano seguinte eu fiz em 3 horas e 10. 14 anos depois, sem fazer o treinamento específico, olha só, 14 anos depois, eu fiz em 2 horas e 50. E aí, eu mesma não acreditei que eu já estava enxergando o telhado do Mercado Modelo. Eu fiz ali ao mercado, um momento que a gente parou para hidratação. Eu disse, ali é o Mercado Modelo. Eu fiz, eu disse, uma maré dessa só daqui a 100 anos. Eu disse, você está nadando forte. Eu disse, você quer saber quanto tempo? Não quero saber, eu quero saber quantas batidas eu estou dando braçada por minuto. Eu estava dando 70 braçadas, igual a 14 anos atrás. É a emoção de ver a sua irmã chegando num percurso tão longo como esse. Orgulho. Orgulho de ter uma irmã de 64 anos, 65. Com essa vivacidade, com essa vontade de competir, ela não para, vem pra cá, fica fazendo ligações com patrocínio, etc, trabalhando, etc, não para nunca. E eu vejo muita gente aí que é de uma preguiça, é de uma malemolência. No entanto, eu tenho uma irmã que não é que pólio não é um problema para ela. Nunca foi. E nada pra caramba, vai virar um peixe. Vai virar um peixe dia desse. É orgulho.